TV Ativo, a TV online feita para você. Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? A Automoto Escola BR possui carros novos, padronizados com direção elétrica. Categoria A moto, categoria B carro, categoria D ônibus, categoria E carreta. E também a CNH para portadores de necessidades especiais. Na Automoto Escola BR você se habilita com agilidade e seriedade. Visite a nossa Unidade 1, na Avenida Governador Gênio Quadros, 561, Parque Dourado. Ou na Unidade 2, na Rua Tiradentes, 38, Centro de Ferraz. Automoto Escola BR. Pizza com qualidade tem nome e endereço. Pizzaria Uala, Rua Miguel Ascoli, CNC Jardim Leila, em Ferraz de Vasconcelos. O inverno está chegando e com ele a preocupação das pessoas que mais precisam da nossa ajuda: o frio. Doe cobertores, meias, toucas, luvas e sacos de dormir. Vamos cobrir nossa cidade de solidariedade e aquecer os corações de Itaquá. Procure um posto de arrecadação. Faça o bem neste inverno. Declare seu amor. Doe um cobertor. Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Itaquaquecetuba. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. O formato de entrevista que você gosta de assistir, você encontra aqui na TV Ativo. As entrevistas são interativas e você pode participar comentando, curtindo, compartilhando ou sendo o próximo entrevistado. Acesse a TV Ativo no Facebook ou no YouTube e fique ligado, fique ativo. Olá, muito bom dia para você que já está chegando aí nas redes sociais. Muito bom dia para você que já acompanha toda a programação da TV Ativo. Eu quero dar meu bom dia aos nossos seguidores aí, para você que tem acompanhado de perto os novos programas da TV Ativo. Hoje, sábado, a gente está no programa 2024 em construção. É um programa que a gente vai trazer lideranças da região, lideranças nacionais, que a gente vai discutir a realidade do Brasil hoje e também do município e a visão que eles têm para 2024. Como todo mundo sabe, as eleições, na verdade, já começaram e a gente precisa ter esse feedback da região. E eu já quero aproveitar que você já está nas redes sociais aí, já começa a compartilhar, curtir, comentar. Por hoje eu recebo, na minha opinião, acho que um dos melhores da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Analista político, já foi candidato a vereador, é um cara que tem um profundo conhecimento da região, não só da região, mas também a nível nacional. E eu falo que ele em Ferraz, ele é o único que eu consigo parar para ouvir. Ricardo Melão, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Marquinhos, bom dia a todo mundo que está em casa. É um prazer sempre estar aqui, né? E ainda mais com uma estrutura como essa aqui, parabéns para vocês. Cada vez que eu venho aqui está melhor e com certeza vamos fazer dessa entrevista aqui um bom dia. Pode ter certeza. É importante trazer o Melãozinho, porque a gente vai discutir muito sobre a questão de Ferraz. Mas é legal a gente começar assim, quando ele vê, nesses últimos 3 anos, que a gente já começa nessa linha,
né, fazer uma análise geral, tanto, não, vamos falar primeiro da questão nacional, como é que você viu esse início do governo Lula, desses 7 meses, 8 meses, os pontos positivos, os pontos negativos, né, para a gente já começar por essa linha. Aqui, nós estamos num país dividido, isso é incontestável, né? Mas hoje é um país dividido, mas você consegue enxergar alguma evolução na questão política. Porque, se você falar de direita e esquerda, a direita sempre foi muito rejeitada, né? As pessoas tinham muita vergonha de dizer eu sou de direita, né? Era bonito falar que era só de esquerda. E aí eu como sempre fui centro-esquerda, né? Então eu tenho um posicionamento. Mas eu acho importante para a política. Eu acho que a sociedade amadurece. Não dessa maneira, assim, tão desenfreada, mas acho que tem coisas assim que são legítimas. As pessoas têm que disputar um espaço e em cima daquilo que elas acreditam, elas têm que defender. É natural, tanto da direita quanto da esquerda. O contraponto, na verdade, é importante, né? É o que a gente sempre defende, né? Sim, o contrapor. Eu acho que quando você tem uma ideia e uma visão, existe um contraponto para você chegar ali num denominador comum. Acho que é importante isso. Né? Exatamente, porque você fala assim, nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro. Na minha opinião, eu sou um cara que sou contra o Bolsonaro e sou contra o Lula. Então, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer em alguns acertos que o governo Bolsonaro teve. Então, não tenho vergonha de dizer que o governo Bolsonaro acertou em muitas coisas, errou em outras. E o povo acabou pagando, o Bolsonaro acabou levando a conta daquilo que ele fez errado, não do que ele fez certo. Senão ele teria sido eleito. E o Lula... Eu lamento muito, tá? Eu tenho uma opinião muito forte, assim, sabe? Eu nunca votei nulo na minha vida, mas eu não consegui votar, cara, porque e eu sei, e tudo que você falar assim, pô, mas eu já compreendo, você está certo. Se você falar, pô, é um é outro, você está certo, mas é muito difícil você, como um cara que construiu, que veio tijolo por tijolo, entender que esse país teve 2 escolhas: um governo Bolsonaro e um governo Lula. Ambos não mereciam estar lá, ambos. Mas, como eu disse, a urna é soberana, a democracia no país é isso. Entendeu? Então, nós temos que aprender a conviver melhor com a democracia, que nós somos muito infantis ainda no que tange a democracia. Né? Então, mas nós estamos aprendendo. Quando você pega uma pessoa, uma formação política igual a sua, né, um histórico político igual ao seu, e você chega num ponto de ter que votar nulo, isso é preocupante ou não? É muito, muito preocupante. Mas eu assumo meus atos. Eu sei dos meus erros, né? Eu sei dos meus erros. Então eu assumo meus atos. Mas para mim era uma questão muito, muito pessoal. Então, mas eu fui lá para votar e votei. Governador, votei no Tarcísio. Você vê como que as coisas. E olha, foi um dos melhores votos que eu tive para governador nos últimos 20 anos. Foi um dos melhores votos. E nós estamos com 7 meses. Não tenho problema nenhum em dizer. Vai ser um excelente governador. E pode ser, sim, viu? Um grande presidente. Tá, parece que a direita ela vem trabalhando essa questão com a inegibilidade da questão do Bolsonaro, né? Surgem novas lideranças. E eu percebo que a direita no Brasil tem fabricado novas lideranças. Fabricou o Nicolas, que tem feito um grande trabalho. Nicolas Ferreira. A gente vê o Zema, governador de Minas Gerais. Sim. A gente vê o Tarcísio aqui. E a gente vê também essa questão da juventude do PL, que é importante a gente falar da juventude também. Então, a gente pensa, caramba, como é que vai ser a juventude? Né? Que visão que a gente vai ter da juventude? Será que é uma juventude que não vai discutir política? E quando a gente vê esse jovem surgindo no cenário nacional, nos dá umas esperanças, pelo menos de discussão. Eu sempre falo que o grande feito da esquerda foi ter fabricado o Bolsonaro. Porque a esquerda fabricou o Bolsonaro, sem dúvida. Porque o Bolsonaro ele entendeu um cenário que vinha do Lula para Dilma, caótico, chegou na Dilma, péssimo. E ele aproveitou a oportunidade e veio falando tudo que o povo queria ouvir nessa questão. Outra questão foi desacreditar. A eleição do Bolsonaro é para quem está em casa entender que você não pode desacreditar de ninguém. Não pode. Não, a política 2014, é isso, né? Mas começou em 2014. O Bolsonaro se projeta para o cenário num momento de piada. Começou como uma piada, depois tornou uma realidade.
Então, quando começou a ser construído, começou numa piada. Não começou no CQC, começou antes. O CQC, o programa, começou depois, foi absorvendo ele. E isso deu notoriedade para ele, isso deu visibilidade para ele. Agora, a direita que eu espero que seja construída, e eu espero que seja uma direita com cardápio do Tarcísio, não com cardápio de alguns doidos. Entendeu? Então, essas coisas de gente doida, pode ser de esquerda, de direita, de centro, de lua, de sol, de gente doida não serve, cara. Então, porque posicionamento liberal, eu sou um cara liberal, entendeu? Centro-esquerda, mas liberal. A questão de empresa, da produção, menos Estado. Olha só, hein? Um cara que tem... mas acredito também no assistencialismo, que o governo precisa assistir os mais pobres. Eu acredito nisso, mas tem que juntar os dois. É como eu digo, pegar a esquerda e a direita e simplesmente só achar que eles estão dividindo o poder, buscando poder só pelo poder, não vale a pena. Agora, se você pegar a questão da direita, da economia, que a direita prega, com o assistencialismo, com o socialismo, não comunismo, socialismo, que a esquerda prega, se você conseguir juntar esses dois, o país será um país muito melhor. Claro. Não dá para você ter um governo, a máquina pública, daqui a pouco nós vamos falar da municipal também, Sim. Mas isso é o Brasil. A máquina pública, ela judia demais do pagador de imposto. Ela judia demais. As pessoas comem caviar, as pessoas elas viajam à custa do povo, à custa do brasileiro. Sabe? Então, você vai no tribunal, isso é público, gente, não é uma coisa inventada. Está lá, transparência. Você pega uma lista de compra, o cara compra para fazer o jantar salmão, lagosta. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Carros de 250, 300 mil reais para andar. Então, isso é uma vergonha. O Estado brasileiro tem uma despesa muito grande. Isso tinha que ser moralizado. Sabe? É impossível. Você tem um teto de ganho de 40 mil, aproximadamente 41.600, e você junta vários benefícios. Tem gente que... você abrir um portal, pode ser o UOL lá, vai lá, coloca salários de juízes. Você vai ver que aonde você espera a justiça, onde você espera que as pessoas têm que ter toda a moral, lá também, e ninguém vai mudar, viu? Não. Porque ninguém vai mudar. Esquece. Ninguém vai mudar aquilo que você tem. Perder, não vai. Aí você vai numa autarquia, a mesma coisa. Você vai no exército, olha só, você vai no exército, a mesma coisa. Então, nós precisamos moralizar um pouco esse país. E não é moralizando a partir de uma ideia de esquerda ou direita, é de moral. Nós precisamos ter moral para poder mudar esse país. As pessoas têm que sentir vergonha. Entendeu? Auxílio moradia que os deputados têm, um exemplo, né? R$ 8.600, salvo engano, é mais de 6 mil. Quase 9 mil reais. Então, salvo engano. Então, você imagina o 9 mil reais. Tudo bem, as pessoas estão fora de... Tá certo, gente, tá bom. Esse é o combinado do Estado. Mas tem coisas que são muito abusivas. Você pega 513 deputados nessa mesma condição, faça a conta. Faça a conta. É simples. Vamos lá fazer conta. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas é porque é a coisa do imoral e ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal, mas é imoral. Quando a gente olha o cenário nacional, eu sempre falo que projetos que são votados na Câmara Federal, pela maioria, é mais para encher linguiça. Aí os caras, nossa, não entendi. Eu falei, porque as reformas importantes que vão influenciar a nossa vida de forma direta, essas questões elas são passadas a lá vão ter. Por que eu digo isso? E a gente já passa para uma realidade agora. É igual o arcabouço fiscal que está transitando, igual essa reforma tributária. Reforma tributária, a gente vem falando isso desde a década de 60, que é importante. Nossa, Mas a reforma tributária, ela tem que valorizar quem? Prestigiar quem? O pobre, Sim. Quem paga imposto. Proporcionalmente paga mais. Exatamente. Eu não posso pegar um tema tão importante como esse e passar numa quarta-feira com diversos textos alterados e fazer com que o Congresso engula a goela abaixo. Né? Porque isso é o que aconteceu. E eu fiz um questionamento para alguns deputados. Eu falei, vocês leram a reforma tributária?
A maioria deles não leram. Então, como é que você vota uma coisa que é tão importante para nós, para o país, tão importante que vai influenciar de forma direta a nossa vida, e vocês ao menos leram? Então, os que votaram ao contrário da reforma tributária, e eu já vou passar para o Tarcísio, porque o Tarcísio ele fez um questionamento do PL, até foi vaiado, enfim, porque existia um texto ali que beneficiava a cidade de São Paulo, onde a gente mora. Então, era importante para nós. Então, a gente pega o Estado de São Paulo, que sempre mandou tributos para o governo federal, chegou uma hora, a gente vai ser o maior prejudicado, só que na quarta-feira o texto mudou. Aí a gente já entra nessa questão. A gente começou um ano com diversas criações de impostos, né? A gente pega até voltou agora o imposto sindical, que não tinha, né? O CPMF está voltando aí, nós temos já a taxação do PIX, que criou uma grande polêmica, que facilitou demais a vida do pobre, né? E eu falo que crime existe em todo lugar, você cria uma coisa, alguém cria outra coisa. Então, quando você olha o cenário nacional hoje, Melão, e a gente, daqui a pouco, eu vou pegar esse gancho para a gente passar para o município. Tá bom. Quando você pega essa criação de impostos, que vai influenciar direto a vida do cidadão, como é que eu, aqui em Ferraz, né, vou lidar com o supermercado amanhã? Né? Porque há tributos do município que serão passados para o Estado, para o governo federal. E tributos esses que nos influenciam de forma direta. Eu vi um movimento de prefeitos no Congresso Federal justamente para pedir para não tirar. Não que ele estava preocupado com você. Não, ele estava preocupado com a cidade dele. Você está entendendo? Com a verba dele, como é que ele ia administrar. Fundo de município. O fundo de município. Então, quando você pega o cenário nacional e a gente volta para o cenário municipal, como é que você enxerga isso? Vamos lá. A reforma fiscal ela era necessária. O governo passado tentou esboçar uma reforma. O IVA, que vai ser o Imposto sobre o Valor, ele já é usado em mais de 100 países no mundo. É uma tendência natural, porque ele vai tributar a partir de quem ele não é sob taxação. Por exemplo, o cara que produz paga 18, outro paga 18, outro paga 18. Alguma coisa tinha que ter sido feito. A reforma é a melhor? Não. A reforma ela tem um problema sério de vício, ela tem um problema sério, porque para você fazer essa reforma da maneira que seria o ideal, você teria que pensar, por exemplo, São Paulo, uma reforma, Minas Gerais, outra reforma. Mas nós estamos falando do Brasil, uma federação imensa, um país imenso, um país que hoje, com a rede, com a internet, hoje está interligado, mas você vê um país que tem, lá no Maranhão, tem toda a dificuldade do Maranhão, lá no Sul tem outra realidade. Agora, o que precisava ser feito, precisava. Está muito longe do ideal, está muito longe. Está muito longe. Mas tinha que ter feito. Tinha que ter feito. O país, e outra, nós estamos falando de uma reforma que vai ser colocada em prática, de fato, de verdade, daqui a 7 anos. Sim. Então, nós estamos sofrendo até por antecipação, porque em 7 anos, muitas profissões nem existirão mais, falando de profissão. Então, daqui a 7 anos, muita coisa vai mudar. E aí, talvez essa mudança ela não seja tão impactante no modo da gente olhar como a gente está olhando hoje. E a questão da cesta básica, a questão das pessoas mais pobres, é isso aí. Porque as pessoas falam assim, mas o pobre eu pago mais. Mas você paga mais porque você anda de avião. Então, por isso que você paga mais de valor. Mas para o pobre, a representação que ele tem em relação à porcentagem que ele paga é maior do que a do rico mesmo. Porque quando ele vai lá comprar a sua cesta básica lá e paga o seu imposto, proporcionalmente uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela está dispondo de mais de 50% do que ela ganha. Então, quando as pessoas elas não entendem, às vezes, isso. Como é que pobre? Não, paga menos. Agora, a classe mais sacrificada nesse país é a classe média. É a classe mais sacrificada que tem nesse país. O grande pagador de imposto, classe média, porque a gente coloca assim, A rica, B rica, C, D. CD é a classe média hoje. Nós temos um pedacinho na B, que antes era... Agora, o restante, quem paga essa conta nesse país é a classe média, que esse não tem jeito, esse desconta na fonte. Esse cara da classe média, ele não tem como sonegar. Ele vai trabalhar, ele vai lá e ganha, porque acima de R$6.000, a renda familiar acima de R$10.000 é classe média.
segundo. Então o cara paga na fonte. Então é muito desproporcional é desproporcional a maneira como a carga tributária nesse país é desleal. Você imagina uma pessoa que ganha R$6.000, 17%, 17,5% do seu, já paga o INSS, já paga isso, já paga aquilo. É muito desproporcional. Precisava ser feito. Precisava mudar isso, né? Precisava Por mudar. isso que a gente entra nessa questão do município agora, né? A influência que o município tem na questão do governo federal. Porque se a gente tem os mais de 5.400 municípios, pouco mais, Sim. né, que tenham voltado para suas políticas públicas, que cuida da sua lei orçamentária. Eu vou falar de Ferraz. Dizem que a lei orçamentária de Ferraz chega a mais de 300 milhões, coisas que eu ainda duvido. O LOA, né? o LOA desse ano foi 530 milhões. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Isso é importante. Isso é um dado importante. 534 milhões e 17.325,59. Isso trazendo os investimentos do governo federal, governo estadual. Não, esse é o orçamento da cidade. Da própria cidade. O orçamento da cidade é tudo, né? Sim. Tá? Sim. Mas você vai... E 480 milhões em 2022. Então, aí vamos lá. Aí nós Não é mais uma cidade pobrezinha, não, viu? Não é uma cidade pobre. Então a gente vai começar já por esse conceito. Ferraz não é uma cidade pobre, né, dizendo em lei orçamentária. Quando a gente pega esse ano, com essa verba, e você olha a cidade de Ferraz, o que melhorou e o que piorou? Melhorou muito pouco, se é que você pode dizer, porque a zeladoria ela dá uma maquiada. A zeladoria, para toda a cidade, não é Ferraz, para qualquer cidade. A zeladoria, ela maqueia, ela deixa bonita a mulher feia. Né? Que Ferraz e Vasconcelos é como se fosse uma mulher feia que entrou na maquiagem. Então é isso que acontece. E tem feito, mas com um orçamento nesse nível, o que acontece? A cidade não está no nível do dinheiro. Ela não está no nível do dinheiro. Porque um recurso desse, eu não vejo grandes coisas. Eu não vejo. Eu moro aqui na cidade, sabe? Eu tenho aqui, ótimo, tenho pessoas com muito boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque eu sabia que a gente ia chegar nessas coisas. Por exemplo, a cidade, nós temos aqui, acho que 18, 19 secretários, a maioria é de fora, então, muitos nem conhecem a cidade, muitos nunca nem tinham vindo aqui. Mas existe um slogan, e eu não sei o que estou dizendo, né? A gente está falando da cidade com total imparcialidade. Existe um slogan, quem é daqui sabe o que faz. Quando você me diz que tem a maioria dos secretários de fora, não contrapõe essa fala, né? Quem é daqui sabe o que faz. Então, de repente, eu não sabia tanto, né? Tem essa questão, não sabia tanto. Não sabia tanto. Mas não é nada pessoal contra ninguém, claro, não. Acho que não é nada pessoal contra ninguém, não. É só que as pessoas não conhecem a cidade. Às vezes ela trata a cidade de uma maneira como se elas fossem donas delas. Como se elas fossem donas. E não são. Elas não participam do dia a dia da cidade. Tem pessoas aqui que eu não faço a mínima, nunca vi na minha vida. Mas não vi aqui na minha vida, eu sou da política. Tem gente que eu nunca vi nem fora da política, fazendo política. Porque eu acho que política pública, né, é uma coisa que tem que ser levada a sério. Sabe? As pessoas têm que viver a cidade, as pessoas têm que conhecer a cidade, e elas têm que valorizar as pessoas da cidade. Eu acho que tem uma grande desvalorização das pessoas da cidade aqui. Eu não tenho... Se o Rodrigo, a Priscila acham interessante contratar todos os secretários lá da USP lá, e vai ser tudo técnico, né? Como eles gostam de falar, que seja. Eles ganharam a eleição, eles têm o direito, né? Que é importante, que é um Estado democrático. Agora não dá para a formação é deles. Mas não dá para você fazer campanha dizendo uma coisa e fazendo outra. Você contradiz aquilo que você fala ou que você questionou. É importante isso, e a gente vai falar dessa questão de Ferraz, mas antes disso, deixa eu já agradecer a galera que está entrando aqui. Vamos lá. Fala, Hector Braz, bom dia, seja bem-vindo, irmãozinho. Claudinho Esquisato, o vereador Cláudio Esquisato, grande empresário, articulador monstro da política, meu amigo Ricardo Melão, Marquinhos Skinder, meu parceiro, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Jolisa Silvério, o Melão é um cara super sensato. O vereador Davi Júnior está assistindo, muito obrigado, vereador.
O Hector recolhe impostos para receber auxílio caviar. É mais ou menos isso. Robson Neiva, obrigado, irmão, obrigado. Claudinho da Leste, bom dia, meu amigo Ricardo Melão. Sérgio Alex, concordo. Quem é o secretário de Segurança Pública? Eu acho que o secretário não, é secretária. É secretária de Se eu Segurança. não me engano, é Daniela. É secretária de Segurança Pública. Para você que está nos acompanhando aí, já continua acompanhando, compartilhando, mandando as suas perguntas, porque hoje eu recebo o analista político Ricardo Melão, um dos caras profundo conhecedor aqui da região, principalmente da cidade de Ferraz de Vasconcelos. A gente está falando desses 3 anos, estamos partindo para o último ano, que é o ano de 2024. Como é que você faz uma análise bem mais séria? Eu vou pegar essa questão por ponto, quando a gente fala de saúde no município de Ferraz. Eu só vou confirmar aqui, é a Daniela, viu, para o Sérgio. Tá? Ô, Sérgio, é a Daniela, secretária de Segurança Pública de Nunca Ferraz. vi na minha vida. Não conhece? Nunca vi na minha vida. Eu não tive ainda o prazer de conhecer. Eu nunca vi. É coronel, né? Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Eu não a conheço pessoalmente. Não sei. Isso não é demérito não conhecê-lo. É importante aqui, eu falar com o Marquinhos, a gente ter a oportunidade de conhecer a secretária de Segurança Pública de Ferraz, né, que vai ser um privilégio receber aqui na nossa cidade, na nossa TV, para a gente falar um pouco de segurança pública também. É importante que as pessoas de Ferraz conheçam, saiba quem é a secretária de Segurança e o que vem se desenvolvendo dentro dessa área aqui na cidade. Importante ficar aqui o convite. É bom conhecer mesmo, porque nós tivemos aqui, nós estamos tendo vários eventos. Eu acho que eu não sou o exclusivo, né? Nós tínhamos uma fábrica, foi invadida por noia, tudo. Levaram um monte de ferramenta, nós. A casa lá da Santos Dumont, onde era a loja, entraram, levaram janela, levaram porta. Então tá demais, cara. Segurança aqui precisa ser discutido mesmo. Eu não sei quem é, mas precisa ser discutido. Sabe, a guarda municipal precisa ser melhor amparada, tem que fazer tudo isso. Eu sou um dos grandes defensores, eu amo a guarda de paixão nessa cidade. E eu sempre falo, a gente faz um comparativo, não tem jeito. A gente pegou a guarda do Eduardo Boigues de Itaquaquecetuba, dentro da mesma gestão, olha a guarda de Itaquá como está. A guarda de Itaquá, você vai para Itaquaquecetuba, você tem medo, com todo respeito, né? Pela uniformização, pelos guardas, pelas posturas, pelas viaturas. Se eu não me engano, quem está lá é o coronel, esqueço o nome dele, é um dos coronéis mais respeitados aqui, Coronel Caldeira, né? Tem feito um trabalho extraordinário ali em Itaquaquecetuba, sobre a gestão do Dr. Eduardo Boigues. Então a gente faz esse comparativo. E a gente sabe que Ferraz também tem essa mesma capacidade. Por que não valoriza a Guarda Municipal de Ferraz? Eu tenho que perguntar para a prefeita isso, né? Porque não é só essa gestão. Não. As gestões anteriores fizeram. O único que eu vi, e a gente tem que dar o demérito, foi a questão do Jorge. Né? O mérito armou a Guarda Municipal. Exatamente. Temos que dar esse mérito para o Dr. Jorge lá atrás. Né? Mas a Guarda, um certo tempo, ela estagnou. Né? Ela parou. E uma guarda que era referência na região. E eu vou dizer para você, são guerreiros. São guerreiros. Para fazer o que fazem. São guerreiros. Sem ter as condições adequadas. Tem que respeitar. São bons. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Porque o cara tem que respeitar. A Guarda Municipal precisa. A Prefeitura precisa criar um programa para aproximar a Guarda Municipal da sociedade. Porque ela faz o que a Guarda Municipal... As pessoas podem ter 200 milhões de críticas, mas o que ela faz... não é para qualquer um. Nas condições que existem hoje. Não é para qualquer um. Vai melhorar? Está melhorando? Não sei, precisa ver. Eu acho que dava para ter feito mais e as pessoas que estão lá precisam se sentir mais valorizadas. Eu acho que a valorização do profissional faz com que ele se motive. Tem que fazer mais concurso, tem que colocar mais guarda, porque o governo do Estado... A Polícia Militar, você vê, a cidade de Ferraz ainda é uma cidade muito problemática com a questão da segurança. É muito. Você estava falando da saúde, a gente nem conseguiu entrar na saúde. Nós nem conseguimos entrar, mas a segurança, as pessoas, elas têm medo de subir 2 ruas da estação. Isso é fato. Nós que saímos 4 horas da manhã de casa, nós temos essa grande preocupação. Eu vou falar por mim que eu tenho 27 anos de Ferraz, eu nunca tinha sido assaltado nessa cidade. Porque uma coisa que a gente aprendeu é respeitar todo mundo. Hoje eu já não consigo mais fazer isso. Eu vejo pessoas que estão no ponto, ficam escondidas,
com medo da violência, principalmente das 4 da manhã às 6 da manhã. Né? São os pais de família que saem para trabalhar com o seu celular, com os seus R$ 5, muitas das vezes descem a pé para o centro de Ferraz. Verdade. Por não ter condição financeira e, infelizmente, no meio do caminho, sofre esse tipo de agressão. Então, é um ponto fundamental na cidade que precisa. E quando a gente olha a Guarda Municipal, fazendo o trabalho que faz, eu vou falar por mim, eu não vejo condições mínimas, as condições mínimas dadas para o pessoal da Guarda Municipal, os guerreiros da Guarda Municipal, esses meninos que arriscam as vidas todos os dias aí, em prol de uma sociedade, eu não vejo, né, a transformação, a valorização da Guarda Municipal, que é importante. Eu não estou falando só desse governo, estou falando também dos governos anteriores. Não é só dar a viatura, dar uma viatura lá, chegou uma viatura, não. É estruturar. Eu quero aqui agradecer aqui algumas mensagens que estou recebendo. Cláudio Esquisato, Neiva, Giulia, Hector, quem mais nós estamos aqui? O Davi Júnior também estava aqui, né? Quero agradecer aí pelo prestígio aí, por estar assistindo a gente. Um abraço para todo mundo aí, tá? Estou vendo aqui as mensagens, aos pouquinhos vou vendo. Vou dizer para você uma coisa. Existem pilares numa administração que, se você cuidar dela, ela não vai te dar um efeito imediato, vai te dar um efeito de cidade, de governo, que é segurança, educação e saúde. Se você não tiver um bom entendimento sobre a segurança, sobre a educação e sobre a saúde, você não tem uma cidade boa, nem aqui em lugar nenhum. A questão da saúde, que eu acho interessante, é que quando a coisa é boa, fui eu que fiz. Quando a coisa é ruim, não é minha culpa. Entendeu? Então, tem isso. Então, acho que precisa pegar e assumir. Ok, vamos falar de saúde, né? Pra gente já... Vamos falar, mas já deixa eu agradecer aqui, ó. Ney Ferreirinha também está online. Obrigado, viu, Ney? Ele também já fez uma exclamação aqui. A Guarda Municipal da nossa cidade só presta para multar a população de todas as formas. Enquanto isso, vagabundos fazem o que querem em Ferraz. Isso é fato. Érica Esteves Melão. Oi, Érica. Bom dia. Seja bem-vinda. Israel Sanches, meu brother. Bom dia aos amigos Ricardo Melão, Kinda, a nossa secretária de Segurança Pública tem muita experiência. Vamos aguardar porque essas coisas estão acontecendo na segurança de Ferraz. Sabemos que muitas coisas precisam ser feitas, mas viaturas em nossa cidade. A cidade monitorada, o governo Priscila investe sim na Guarda Municipal, nosso orçamento não ajuda muito, mas as coisas estão acontecendo. Obrigado pela sua participação, viu, Israel? Por isso que a gente abriu o Corintiano, né? A gente abriu aqui para falar disso, e também Corintiano, já abrindo também um programa para que a população conheça a secretária de Segurança, se não me engano é coronel da Polícia Militar, se não me engano. E já fica aqui o convite para a população conhecer e também ver as ações que estão sendo tomadas para essa área de segurança pública em Ferraz, que realmente hoje, estou falando hoje, por nossa realidade, tem deixado muito a desejar. Mas a gente sabe que a segurança pública ela precisa de investimento, não adianta, nós temos um excelente secretário, um secretário com uma bagagem extraordinária, se ele não tem fundos nem dinheiro para trabalhar. Se não der ferramenta para trabalhar, ela pode ser a melhor do mundo. Eu vou colocar um DBS no lugar que não dá condição nenhuma. Então é importante. Então fica aqui mais uma vez o convite, né? Tem muita gente aqui falando. Obrigado, Sérgio Alex. Nossa secretária é uma ótima comandante, foi professora, porém não conhece Ferraz. Por isso aqui a gente já abre o convite para que ela venha ao nosso programa, para a gente falar um pouco de segurança pública e para a população também conhecer um pouco mais dela. Se a gente for falar de segurança pública, vai ficar o programa inteiro. Vai ficar o programa inteiro. Então a gente já entrou nessa questão que precisa ser feita. Quando a gente passa para a área da saúde, como é que você enxerga? Eu acho assim, a saúde... Eu vejo, assim, as vezes que eu usei foi uma porcaria. Entendeu? As vezes que eu usei foi uma porcaria. Então, seja lá no regional, seja em outro lugar, foi uma porcaria. Porque eu acho assim, saúde, se você tiver uma unidade básica bem estruturada, você vai diminuir o fluxo lá no regional. Tá? Mas o problema do regional, eu posso dizer para você, o problema do regional é um problema do Estado. Ok, beleza. Agora, e o problema das unidades básicas de saúde é um problema municipal. Precisa fazer uma pesquisa. Pode ser que a minha bolha esteja muito crítica
a questão da saúde na cidade. Pode ser que minha bolha esteja. Eu não vejo muitas coisas assim. Eu não vejo quando vê um ato num posto. Eu vejo só assim: Santo Antônio foi roubado. Não tem um remédio. Não tem isso, não tem aquilo. Eu só vejo isso na minha bolha. Se eu tiver errado, eu vou lá e corrijo. Não, é minha bolha que está vendo isso. Saúde é um negócio sério, cara. Saúde é um negócio sério. Precisa ser cuidado com gente séria, né? Então tem muita unidade aí. E olha, tem muitos bons profissionais, viu? Nós temos bons profissionais. Eu entendo, às vezes, também, que muitos médicos nem querem trabalhar em Ferraz. Por que o cara vai sair de São Paulo para vir para Ferraz? Eu até entendo isso. Eu fiz parte do conselho. Qual que é o custo-benefício disso? Eu fiz parte do Conselho de Saúde Municipal por vários anos. Eu fiz muitas audiências, né, para poder chegar nisso. Conversei com vários profissionais para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre isso, né? Mas existe também muita má vontade. Existem bons, existem ruins. O problema é que tem ruins quase vencendo os bons. Aí você faz o seguinte: a gente precisa olhar as coisas com mais lupa, viu? A cidade precisa olhar com uma lupa maior. Tem lá as contratadas, né? De saúde lá, como é que chama lá? A SAF lá, como é que chama? Eu não sei nem qual que é o nome que eles estão usando ali agora. Eu não sei como o que faz aqui, cuida, são as pessoas da OS, que são as empresas contratadas. Mas tem um nome dela aí. A OS sim é o programa. Não, então não é isso que SAF. SAF, era SAF. Então, mas aí a Santa Marcelina, a OS, vamos falar de OS para a gente poder não ficar achando nome, vamos falar de OS. A OS, se o poder público tem que ser fiscalizado, a OS tem que ser quadruplamente fiscalizada. Você entende? Porque a OS, ela não traz esse benefício para a municipalidade, traz para o seu usuário. Eu concordo, muitos usuários acabam, a OS desafoga. Por quê? O médico da rede recebe 12 mil, o médico da OS recebe 30. Então, aí é vantagem. Por que o cara faz isso? Vai trabalhar na OS. Ele vai querer trabalhar na rede. O médico não tem esse entendimento. Quero ser funcionário público. O médico não tem isso, não. O médico quer ganhar o dinheiro dele. Então, ele vai para o que é melhor para ele. Então, olha só o que a OS faz. Muitas vezes. A OS, ela inflaciona. E ela tira o médico, que poderia ser um médico de carreira, meio que corrompendo isso. Por causa de um valor de você ganha 12 para ganhar 30, lógico, você vai no 30. Claro, onde paga mais. Entendeu? Mas isso nós precisamos. Se eu ganhasse mais, eu teria que atender mais, mas na verdade, o médico tem que ser valorizado. Agora, se você ganhar mais, você teria que atender muito mais. É verdade. Com maior qualidade, né? É verdade, para você poder diluir. Exatamente. Para você poder diluir o valor. Eu vou pagar, estou falando teoricamente, eu vou pagar 30, mas eu tenho um médico que atende com excelência, né? Nós temos recebido diversos vídeos, principalmente de sexta-feira. Eu vou até dar essa honra para o Ney Ferreirinha, que está aqui. Ele fez alguns vídeos também falando das questões de postos de sexta-feira. As filas quilométricas que existem para poder marcar um exame, né, que tornou-se muito difícil na região marcar uns exames, e a gente sempre vê essas denúncias. Um posto aqui, um posto na Vila São Paulo, e a gente vê essas filas quilométricas. Então, muitas das vezes, pessoas que chegam de madrugada na fila, olha o contraponto. Entra de madrugada na fila para aguardar um médico, e a gente já tem essa violência que a gente tem de madrugada. Então, são dois contrapontos que nós precisamos analisar. É importante isso. A gente precisa analisar a cidade num Mas eu vou te explicar. Me diga. Eu vou te explicar. Esse governo, ele já tem a solução para essa fila de espera e tal, mas ele quer que piore. Ele quer que piore. Vai ficar horrível. Está ruim? Vai piorar. Para quê? Aí ele vai fazer o que ele prometeu em campanha, que é o aplicativo, né? Porque isso vai gerar custo, isso vai gerar despesa. Alguém vai tocar isso, não vai? Ou vai ser de graça? Não, alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai tocar. Eu não acho que a prefeitura tem lá no setor dela lá de comunicação alguém que saiba fazer aplicativo e vai pagar para isso, não vai? E vai ter que ter gestão, não vai? Alguém vai ter que cuidar disso. Vai ter que natural. criar o aplicativo. Uma empresa vai ter que ser contratada lógico, para poder fazer alguém isso. vai fazer. Então, o que acontece? Esse governo,
qualquer coisa que você pode falar, tá ruim. Aí ele vai lá e conserta. Beleza, nós somos os fiscais dele. Nós temos que ampliar ainda mais. Se as pessoas estão fazendo isso, como você acabou falando que o rapaz foi lá fazer o vídeo e tal, tem que mais gente fazer. A vida está muito boa para eles. A vida para esse governo está muito boa. Está muito boa a vida para eles. Entendeu? Porque se você pegar a época do Jorge, pegar a época do Filó, o Filó não tinha paz. Entendeu? E eu não estou falando, eu estou falando administrativamente, eu estou falando real, para alguém que mora na cidade. Entendeu? Está muito moleza. Está muito fácil. Está muito fácil. Aí você fica tratando a cidade como miserável, né? Aí você vem lá, você traz uma pessoa de fora que tem muita competência, vai lá fazer a questão das favelas, acho, isso é legal pra caramba. Tem que fazer mesmo, tem que melhorar a vida das pessoas. Entendeu? Mas eu tenho uma, o pessoal não vai gostar muito do que eu vou falar, né? E o Eduardo Lira, eu gosto dele demais, é um menino sensacional. Eu acho que faz um projeto de excelência aí, não só em São Paulo como no Brasil. Mas eu preciso fazer na questão de Ferraz, eu preciso fazer uma crítica construtiva. Nós tivemos a presença do governador para inaugurar esse novo projeto de favela, né? Nós tivemos isso. Mas nós somos da região, nós somos de Ferraz. Eu achei bonito, né? Eu acho que é bonito, né, falar disso. Mas é difícil você pintar uma comunidade na frente, mudar algumas coisas, eu tendo um córrego gigante atrás. Esse córrego gigante que passa aqui atrás, no tempo de chuva, ele transborda. E quando ele transborda, ele invade casas lá embaixo. O projeto é importante, é bonito, mas a gente tinha que combater primeiro o problema, né, das enchentes lá na Boca do Sapo, por causa daquele córrego que tem ali atrás, e dar uma maior... Puxa, vamos investir. Né? Eu acho assim, todo mundo de comunidade, como nós somos de comunidade, quer prosperar. Claro, quer ter a sua casa, quer ter o seu trabalho, quer ter a sua renda, quer poder viajar, quer poder comprar o seu carro, quer poder ver os seus filhos sendo criados com dignidade, porque aqui ninguém na cidade gosta de esmola. A gente gosta de oportunidades. Eu achei bonito demais ali. Só que você, como a gente mora na cidade, a gente analisa, eu falei, puxa vida, como que um projeto desse, que vai ser ampliado aí para todo o governo do estado, como é que eu posso ter um projeto desse, eu tendo um córrego desse correndo aqui atrás? Porque na primeira chuva boa que der nessa cidade, todo aquele projeto que está lá embaixo vai por água abaixo. Acabou a favela do Acabou. Sonho. Então, assim, nós precisamos entender o que a população precisa. A gente precisa descer na Boca do Sapo lá e ver, falar assim, quais são as prioridades que nós temos para fazer na comunidade, o que vai beneficiar de forma rápida a comunidade. Tem pessoas desempregadas lá embaixo, tem pessoas passando necessidades lá embaixo, tem pessoas passando necessidade. Isso não só aqui, como na cidade inteira. Mas por isso que a gente fala, vamos resumir a Ferraz, porque se nossa cidade não está indo bem, então a mesma fantasia que a gente vai ter é que o governo federal não vai trabalhar bem. A minha cidade não está bem. Como é que eu percebo que o Brasil está bem? Quando a minha vida melhora. Lógico. Concorda? É a porta da sua casa. É o asfalto na porta da sua casa, a luz. É assim. Mas a questão só para a gente... a favela e tal... A iniciativa não é o demérito do que foi feito. Sim. Não é isso, não. Acho que tem que ter muito mais projetos como esse. Mas você assiste a matéria do Fantástico, nem apareceu a prefeita, apareceu só o Eduardo mesmo. Né? Não ia nem falar do Eduardo, porque o Eduardo ele faz isso em vários lugares do Brasil inteiro. Então, ele é um cara... sensacional. Acima, a ideia é espetacular. É um cara de Poac. Sabe? A ideia é espetacular. Entendeu? Mas não é dele especificamente que eu quero falar, mas no Fantástico, a matéria como foi vendida no Fantástico, ela esconde isso que você está falando. Ela esconde isso. Ela vendeu um lugar perfeito. E aí o que está? Botou uma garrafa lá, botou um negócio. Cara, legal, bacana, ótimo. Mas o projeto de governo precisa ser além de uma pintura, de uma lata de tinta. Entendeu? O projeto de governo precisa ser mais do que isso. Não é uma lâmpada de LED lá que você colocou pendurado num pedaço de pau. Não é isso. O projeto de governo precisa ser mais do que isso. O que é que está colocando para que essas pessoas que estão na área de risco, elas sejam contempladas com moradia popular, contempladas com um auxílio, aluguel,
para que elas possam sair. Elas não estão. Tem que parar com essa coisa. Que as pessoas foram lá porque elas quiseram. Elas precisaram. Ali é onde elas se. Se o poder público não estava no momento dela entrar, ela ficou ausente. Ela entrou, ela quer morar. Claro. Ela quer morar. Então, se você não quer que chegue aquilo, você fiscalize. Você fiscalize. Quando você vê um córrego, você vê uma área que é invadida, depois que foi invadido, vai lá e asfalta e coloca poste. Porque as pessoas querem morar. Não é isso? Exatamente. Eu vou ler aqui, tá, Israel? A gente fez uma observação do Ney Ferreirinha, quando o Ney Ferreirinha ele vai nos postos de saúde e tira a filmagem. Eu acho que aí a vida particular dele, quando você diz assim, engraçado, o Ney Ferreirinha defende a desordem na cidade, defende o motorista que comete imprudência, olha que escrita sem noção, defender os foras da lei, olha que o próprio cidadão quer ser vereador, criador de leis, ele próprio é contra, fica de olhos abertos nos eleitores, votem quem realmente defende e façam a lei, e façam ser cumpridas. Isso aí é uma opinião já pessoal. Então, isso aí. Quando eu citei o Ney Ferreirinha, porque o Ney Ferreirinha foi um dos que publica uns vídeos na internet dizendo do descaso que existe na saúde, nas filas gigantescas de sexta-feira. Isso nós temos que dar o demérito. Agora, esta questão pessoal, aí você vai ter que resolver com ele, porque são contrapontos. E aqui são defesas políticas. Você está no governo, você defende a sua base. O Ferreirinha não está no governo, ele defende a base dele. Isso é Estado democrático de direito. Né? E não tem nada de errado. Ele pode, às vezes, errar a mão? Pode. Ele pode, às vezes, exagerar? Pode. Pode fazer coisas que depois ele fala, exagerei? Pode. Claro que pode, Israel. Acontece que ele tem todo o direito, como o Rodrigo fazia. O Rodrigo, lá no passado, ele fazia lá, dote o buraco, professor com salário de vereador. Todo mundo adorava, cara. Todo mundo adorava. E os vídeos ia para cá, para lá, para cá, e denunciava. Outras pessoas também fizeram, muitas. Isso é legítimo. É legítimo. As pessoas aqui, elas têm a ferramenta da internet hoje. Coisas que elas não tinham nos anos 80, 90. Então, hoje, as pessoas têm todo o direito. E tem que fazer mesmo, viu? Elas podem errar a mão, podem exagerar, podem fazer as coisas. Você discute depois isso. Mas que elas têm o direito, tem. Então, tem que ter 10 Ney. Não tem que ter um, tem que ter 10. Porque se você fiscalizar, o poder público, ele é motivado, o mote que ele toma é fiscalizado. Quanto mais você fiscalizar, é a Câmara, cara. É a Câmara. É o que eu ia perguntar agora. Qual que é a participação da Câmara nisso tudo? Hoje, é assim. Hoje, cara, eu tenho muito pouco assim para. Eu vejo a Câmara um bloco muito grande pró-governo. Eu vejo muito pró-governo. Eu acho que precisa ter um contraponto. Acho que precisa melhorar um pouco isso. A Câmara precisa ter um pouquinho mais de dependência. No meu ponto de vista, a Câmara está ali para fiscalizar. Não é que o governo bom, Câmara boa. Claro. Entendeu? Então, se a Câmara é boa, muitos serão reeleitos, né? Se você imaginar assim, na conta é assim. Agora, ela precisa ter um pouquinho mais de dependência. Ela não pode ter 2, 3 vereadores que se acham donos, não só da Câmara. Tem gente lá dentro da Câmara que não acha que é Deus. Tem certeza. Tem gente que tem certeza que é Deus. Tem gente que faz um mal desgraçado para essa cidade. Entendeu? Tem pessoas na Câmara que fazem um mal desgraçado para essa cidade. São pessoas que vão disputar a eleição e vão ser muito bem votadas. A custo da grana, a custo da necessidade do outro, a custo de uma série de coisas. E vão ganhar. Por quê? Porque as pessoas têm medo delas. Então elas fazem o que elas querem. Então, o mal que esse tipo de gente faz para uma sociedade é imenso. Então a Câmara tem que ter a independência. A Câmara precisa ter pessoas com coragem para dizer, tá bom, tá ruim. Ninguém está pedindo nada além disso, viu? Eu não estou falando para montar um gabinete do Ministério Público lá na frente, não. Sabe? Porque muitas coisas que vai para o Ministério Público é só bobagem. É só toma tempo. Mas precisa ter um pouco mais de dependência. Esses vereadores que estão aí,
Acho que foram 8, 9 foram eleitos com o Rafu, né? Depois 3, 4 e 6, 7 com a Priscila. Então, essa Câmara tinha toda a condição de ser uma excelente Câmara. De fazer o contraponto. O que é bom, o que é ruim, é ruim. Excelente. Porque ela tinha uma mescla da política, ela tinha uma mescla. Ela tinha uma parte do Dr. Jorge, lá com o PSB, ela tinha uma parte com o Zé Biruta, através do Tonho, uma parte do grupo do Rafu, uma parte da Priscila. Então, era um heterogêneo, né? Uma Câmara bastante diversificada, mas que, ao longo do tempo, ela foi ganhando só uma forma, a forma de governo. E isso é ruim, as pessoas vão sentir, porque a partir do momento que você não consegue separar, né? Porque nós temos aí tem outro gabinete também, né? Nós temos o gabinete da Getúlio Vargas. Não entendi. Como é que é? Nós temos um outro gabinete? Nós temos um outro gabinete, que é o gabinete da Getúlio Vargas. Então aqui não estou nem falando do escritório do deputado, estou falando do gabinete de Ferraz, a subprefeitura. E Ferraz tem subprefeitura? Tem, na Getúlio Vargas. Ah, é? É, a subprefeitura do centro. Você não sabia? Não sabia. Tem a subprefeitura no centro. Tem lá a subprefeitura. Está lá todo mundo. Tem pessoas da prefeitura todo dia entrando lá, no escritório. Todo dia. Toda hora, todo dia. Pessoas que trabalham lá no gabinete, no Palácio da Uva, no outro, lá na Dom João VI, estão lá. É o segundo escritório. Lá é a subprefeitura central. Comandada por... Quem que é o subprefeito lá? Acho que é o Roberto, que é o subprefeito. O Roberto deve ser o subprefeito, não tenho certeza. Mas acho que é ele que é o subprefeito. É uma pergunta, um teste muito interessante, eu não sabia que Ferraz tinha uma subprefeitura, não. É mais um ponto importante que a gente precisa entender aqui. Silvânio Guerra, se o cidadão não fiscalizar e fazer a população ver a verdade, os que estão dentro do governo, na maioria, não fazem seu papel. Fazem o pró-governo, deixa eu ver aqui, fazem o pró-governo em meio à relação pessoal e benefícios próprios. Assim é a política de Ferraz e de outras cidades. Quando a gente vê a Câmara Municipal, a gente precisa fazer. Quando é importante, hoje eu vejo dentro da Câmara Municipal apenas uma oposição. Eu falo que não é oposição, é o que aponta os erros, né? E muitas das vezes a grande maioria tenta engolir isso, que é o próprio Tonho. O Tonho ele faz um trabalho de oposição muito forte dentro da Câmara Municipal. O que acontece o Tonho? O Tonho é uma eterna oposição. Entendeu? O Tonho tem muitas qualidades, mas o Tonho é o eterno opositor. Então, o Tonho não consegue construir, porque ele poderia ser um piloto de oposição. Oposição não é oposição, é não concordar com tudo que o governo está fazendo. Não é. Parece que a oposição aqui nessa cidade agora virou criminoso. Entendeu? Parece que quando você fala, sou oposição, você tá, o que é que você está fazendo aí? Não é isso não, cara. Oposição é não concordar com esse modelo, apenas isso. O Tonho tinha oportunidade. O problema do Tonho é que ele acostumou-se ao eterno opositor, oposição pela oposição. Com todo respeito, é um puta do trabalhador, trabalha demais. Trabalhava no trânsito, vamos mudar de assunto. Ele trabalhava no trânsito, sabe? Tem pessoas ali dentro que são baita trabalhador, esquisato, baita trabalhador. O que aquele rapaz faz, eu posso ter 300 milhões de problema com o Cláudio, pessoal e não pessoal, meu amigo, eu adoro ele, né? Mas o que ele faz, isso é brincadeira. O que esse cara faz? O Cláudio Ramos. O Cláudio Ramos não tem dia, não tem hora. Não tem dia, não tem hora. Sabe? Aí você fala assim, outros vereadores. Tem muita gente boa lá. Eu não vou falar de quem eu não conheço. Eu não conheço o Juca, não conheço... Quem mais? Eu conheço poucos ali também. O Neto é um puta de um trabalhador também, tem feito... Eu vejo os caras trabalhando, me dá orgulho. O que eu estou dizendo, como papel de vereador, que a Câmara tinha que ser um pouco mais independente, tinha que ser independente, para que ela evoluísse, para que esses nomes fossem reconhecidos também fora desse cenário. É isso que eu tenho trabalhado, né? Então, você vê, tem cara muito bom lá. E tem muito cara do lado de fora também bom. Tem muito cara que vai entrar agora, essa eleição agora vai ser uma eleição dura. Já entrando nesse ponto,
Como é que você já enxerga as eleições de 2024? Vai ser muito diferente, porque você tem um partido hoje, cada partido são 17 cadeiras, que pode até aumentar, viu? Eu acho até que eles vão aumentar a cadeira, viu? Na cidade? Porque o censo permite, né? Já permitia 19, agora permite 21 vereadores. Depende dessa presidência, de fazer a indicação e alteração para 21 cadeiras. Para mim, ao contrário do que da maioria das pessoas pensam, né? Eu sou a favor, porque eu sou um parlamentarista. Eu acho que quanto mais gente estiver fiscalizando, mais gente fazendo, melhor. Porque o dinheiro é o mesmo, viu? Eita, mas a minha pergunta é, o que a população vai achar disso? Mas o dinheiro é o mesmo. É que as pessoas acham que vai ter mais despesa. Não vai. Não vai ter mais despesa, porque o orçamento da Câmara vai ser o mesmo. Não, vai ser o mesmo, vai ser só dividido. O vereador que ganhava 14 vai ganhar 12. Entendi. Entendeu? Não estou fazendo ilações, né? Mas assim, é possível que aumente. Porque o que acontece? Na eleição passada, você tinha 26 candidatos. Nessa, por partido, serão 18. Então, 2/3 de um gênero e 1/3 de outro. Ou seja, 12 homens e 6 mulheres, ou 12 mulheres e 6 homens. Né? Então, será assim agora. Nós teremos menos casa. Nós teremos menos partido para disputar. O governo vai ter que acolher, por exemplo, o governo está com 15 vereadores, sei lá, 14, 15, 16, vai ter que dar casa para os caras, né? E eu quero ver disputar. Porque o partido lá, o Podemos, e outra, tem partidos que não existem mais, que fizeram a fusão. O PSL lá do ALA não existe mais, agora é 44 lá. Isso. É o Republicano é 10. União Brasil. Aí nós temos lá o do Neto, que estava no PSC. PSC era o do Juquinha, Neto e mais um. Também não existe mais, está do Podemos. Juntou com o Podemos. Aí tinha o Democratas, não tem mais também. Então você percebe que tem. O PT está em federação. Então você vê, vai ter 18 candidatos com PT, PV e PCdoB. Então você compreende que você diminuiu a gama de partidos. Sim. E que você vai ter vai ter menos espaço para a gente poder acolher assim, pega partido A, B, C, vai ter dificuldade. Porque se você imaginar o governo que tem 15, se ele tem 4 ou 5 partidos lá na base, onde é que ele vai colocar todos esses vereadores? Ou você acha que eles vão entrar tudo no mesmo partido? Não tem lógica, né? Como é que eu vou colocar 3, 4 vereadores de mandato no mesmo partido? Quem é que vai querer compor com eles? E como é que você vai fazer o corpo? E não faz. Você faz cabeça, mas não faz corpo e não faz rabo. É uma situação bem complicada, principalmente para quem está no mandato. Vai ser difícil. Vai ser difícil para você fazer essa composição. A gente vê na cidade, o governo, obviamente, a Priscila vindo para a sua reeleição, a gente vê o próprio Dr. Rafu, que mais uma vez aí se coloca à disposição para ser candidato a prefeito de Ferraz, mas eu não vejo mais nomes, eu vejo o Jorginho ou o Jorge, né, com essa possibilidade de vir já com a doutora Elaine já para 2024, nós temos 3 grupos formados, mas quem a gente pode analisar nessa linha que possa vir fazer, dar mais corpo nessa eleição de Ferraz? Assim, você falou bem, assim, a terceira via ela foi aniquilada pelas 2 candidaturas, da Priscila e do Rafu. O Rafu vem. Você não me perguntou, mas eu vou fazer de conta que você me perguntasse se você. Porque todo mundo está dizendo que a reeleição da Priscila é certa, né? É o que dizem. Isso é momento. Isso é momento. Hoje, se a eleição fosse domingo, amanhã, ou se fosse a semana que vem, não tenho dúvida. Mas ainda falta bastante tempo, né? Tem gente que também está trabalhando. Falar nesse momento que já está reeleito, que não precisa. Se tivesse reeleito, Marquinhos, eles não estavam nessa busca incessante de buscar pessoas lá do outro lado para trabalhar, para ser empregado, para dar a cesta básica. Você concorda comigo? Fato, isso é fato. Eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer, e eu tenho que fazer para a gente da cidade. Prefeitura de Ferraz hoje. Eu não conheço quase ninguém. Tem muita gente de fora? Mas lógico que tem. Lógico que tem gente de fora. Muita. E mudou agora também. Depois tem que trazer algum vereador lá que tenha o conhecimento da mudança da reforma estrutural aí da prefeitura, de cargos, tudo. Precisa trazer.
Porque como aumentou o orçamento, o que acontece? Você tem a lei da responsabilidade, que você não pode passar 53% da folha. E aí, como subiu o orçamento, é uma manobra também de você agregar coisas para o orçamento para você poder diminuir o percentual. Hoje o percentual é até pequeno. Nunca esteve um percentual, porque juntou-se todas essas receitas, né? Então, por exemplo, a receita que era de quando você falava que hoje você vai gastar 300 milhões de folha por ano, então, numa cidade que faturava 350 milhões, você está falando 90%. Mas uma cidade que gasta 100 milhões com folha, que ganha 500, você está falando de 25%, de 20%, né? Então, hoje é 35%, tá? Hoje o número que está aqui é 30. Despesa total com pessoal. Eu fiz a lição de casa, viu? Eu vejo com o relatório aí. Já vi, 38,63%. Então, quer dizer, está confortável. Então dá para ter bastante gente de fora ainda. Dá para agregar bastante gente. Dá para colocar mais gente. Então, então a gente vai ter uma lição bem disputada. Eu vejo 3 grupos na cidade. E eu não consigo enxergar grupo, esse aqui é a inovação, esse aqui é uma quarta via. Eu não consegui enxergar isso aí ainda. Eu vejo novamente os 3 grupos. Eu só estou na dúvida na questão do Biruta. O Biruta normalmente ele deixa isso sempre para a última hora decidir se vem ou se não vem. Ele vai ter que pedir licença para o Mingo lá para ver se ele vai poder ficar no posto, né? Pois é. Pois é. Então a gente tem essas 4. Mas eu vejo também, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de uma segunda e terceira via, de repente, uma união dessa segunda e terceira via pode ter essa possibilidade. E eu vou falar, porque eu não guardo dinheiro, não vou guardar nem segredo, eu fico olhando a segunda via do Dr. Rafu e fico olhando também uma terceira via, o próprio Dr. Jorge, a doutora Elaine, o Jorginho, né? De repente... junção? De repente, uma junção, porque a gente tem um grupo dividido, que de repente lá na frente pode... Isso são hipóteses, isso não existe, tá? Isso aí são fantasias aqui da minha cabeça que a gente está deduzindo. Ou, né, a gente olha a questão municipal hoje, nessa questão de formação prefeito e vice-prefeito. Nós falamos também do vice-prefeito, do Daniel Balck. Meu amigo pessoal, gosto demais dele, é um cara sensacional. Mas nós temos ele nessa formação para 2024. Será que a Priscila mantém prefeito e vice-prefeito já para a próxima gestão? Ali é um coringa, né? Porque, na verdade, se tiver tudo bem, se der para ganhar, mantém. Se não, vai buscar outro. Eu acho que vai buscar outro. Particularmente, eu acho que vai ter que buscar outro. Mas isso é um problema. Porque o que acontece? Voltando para a lição de casa, o que acontece? O Rafu teve 29 mil votos e 500, mas numa coligação com 38 mil. Então, a coligação dele não entregou para ele o que ele teve. A coligação dele foi menor. A Priscila teve 30 mil e alguma coisinha, né? 30 mil votos, deixa eu pegar aqui. Só que a coligação dela teve 24 mil votos. Então, quer dizer, a coligação dela conseguiu trazer mais votos do que produziu internamente. Então, veja bem, olha só como que são as coisas, né? E às vezes você não dá valor às pessoas que estão ali na sua coligação. Você não dá valor para as pessoas que estão ali. Só que elas produziram mais. Você compreende isso? Claro, lógico. Então, lá no outro estava 29.500 votos. Só que a coligação dele produziu 38 mil. Já na sua... nós tínhamos 24. Isso aconteceu na Elaine e aconteceu na Priscila. Então, quer dizer, às vezes você não dá valor. Só que a resposta vem. Quando você está falando assim, mas a resposta vem. Porque da mesma maneira que um acertou e o outro errou, o outro vai tentar corrigir. Claro. E se o outro tentar corrigir, pode virar o jogo. Por isso que eu falo, não tem nada certo. Tem nada certo. O que eles estão fazendo, se eu estou lá comandando isso, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Eu vou tentar chamar o máximo de gente para cá mesmo. Mas sabe o que acontece? O Rafu estragou essa história. O Rafu que ferrou com tudo. O Rafu ferrou com essa história. Porque o Rafu, os caras falavam para ele assim, vai para lugar nenhum. Isso aí não vai acontecer nada. Isso aí, isso é um imbecil. É assim. Aí, lá atrás eu já dizia, não é assim. Ele vai disputar a eleição e política é espaço que está
aberto. Se você deixar vazio, vem outro e ocupa. Claro. Fato. Então ele veio e ocupou o espaço dele. Ele ganhou do candidato do governo. Mas muito mérito dele mesmo. Se ele disputa com o Rodrigo, que é o que eu acho que ele deveria ter feito, não sei não, viu, se o Rodrigo ganhava não, viu? Para deputado. Na cidade ele iria ganhar. Mas eu não sei se ele ganharia o mandato, viu? Olha o risco. Foi até bom que aconteceu, porque manter um mandato é importante para a cidade. Claro. Sabe? É importante a cidade ter um mandato. Eu acho que o mandato de deputado estadual é mais importante que o federal. Claro. Entendeu? Então, acho que não ter um mandato estadual, isso não é uma opinião só minha, não. Tem gente que tem mais conhecimento que o meu e entende assim também. Por exemplo, o Estevão Galvão de Oliveira. Ele entende assim também. Ele fala, eu fui deputado federal, não consegui fazer nada. Agora, estadual sim. Chega aqui, ó, chega na porta de casa o estadual. Verdade. O asfalto chega na porta de casa. O federal é muito subjetivo. Como você falou, da reforma. A reforma que estão aprovando agora, nós só vamos viver ela daqui a 7 anos. Então tem muita coisa para acontecer. E uma coisa que eu preciso deixar em observação, tem que reconhecer. O Rodrigo é fera, tem que reconhecer. O Rodrigo se tornou deputado estadual por mérito dele, por força de vontade, desacreditado. Vamos falar do Rodrigo. Desacreditado, procurou um partido no último momento, fez um grande trabalho, tornou-se deputado estadual. Mérito do Rodrigo Gambale. Construiu, dentro da mesma linha, ele construiu, ajudou a construir a campanha da irmã, que nunca foi vereadora, nunca foi nada na questão política. Professora, tornou a Priscila prefeita da cidade. Mérito do Rodrigo Gambale. Rodrigo Gambale veio candidato a deputado federal, ganhou para deputado federal, cidade não tinha deputado estadual e não tinha deputado federal. Tem que reconhecer que o cara é bom. Então, assim, isso é importante quando você trabalha com pessoas inteligentes, cria na oposição um senso desafiador. Porque do lado de cá, você não vai encontrar ninguém bobo. Não. É um cara que cresceu de uma natureza política tão fenomenal, em ascensão, que precisa reconhecer. Isso é fato. Então, quando a gente está numa cidade com todos esses problemas, mas que foi deputado estadual, que se tornou deputado federal, ele vem numa projeção de crescimento. Né? Crescimento. Vamos falar dos olhos de leigo. Ele vem numa projeção de crescimento. E isso precisa reconhecer. Muitos tentaram ser deputado estadual, muitos tentaram ser deputado federal e não conseguiram. Bons nomes na cidade. O Filó é isso, o próprio Ricardo Silva, sim, que era uma referência política, um ser humano espetacular. Um beijo para a Ana. E você fez parte do PV, acompanhou tudo isso de perto. Então, sim, precisa reconhecer esse crescimento dele. E é um cara extremamente inteligente. Então, quando você for criar uma oposição, crie de forma inteligente. Porque hoje, de forma fria e calculista, como diz aqui, a Priscila vem para a sua reeleição. Né? Mas como política é momento, né? Qual vai ser o momento que vai se encontrar em 2024? Né? Então eu falo para as pessoas que fazem oposição nessa cidade. Antes de apontar, tenha coerência naquilo que aponte. Né? Aponte as falhas que realmente existem. Eu, particularmente, Marcos, cidadão de Ferraz, pagador de imposto, tem muita coisa nessa cidade que me deixa a desejar, muitas. Principalmente na questão de emprego, principalmente na questão de habitação, principalmente na questão do comércio, que precisa ser valorizado. O Jorge, vou falar da questão do Jorge, ele montou um centro industrial na cidade, trazendo como isenção de imposto. Hoje a gente não vê isso. O que nós vemos nesses últimos 20 anos, tenho 27 anos de Ferraz, o que eu vejo nesses últimos 27 anos de Ferraz, que nós, da grande maioria, continuamos trabalhando fora, levando nossos impostos para fora, porque a cidade não nos dá a oportunidade de indústrias boas, né, de oportunidades de cursos profissionalizantes. Temos a FATEC, mas não temos um SENAC. Então, acho que a cidade ela precisa olhar mais para o povo e menos para o governo. Está entendendo? Eu preciso olhar menos o meu orçamento e mais o povo que necessita. Então, eu não vi ainda, em todo esse tempo,
essa transformação. Possa ser que eu esteja enganado, né? Mas eu estou falando da minha realidade. Então, todos os dias que eu pego o trem de manhã, eu vejo 80% da cidade de Ferraz indo trabalhar fora, e 7 horas da noite eu vejo todo esse povo voltando. Cidade dormitório. Continuamos sendo a cidade dormitório. Então a gente precisa mudar isso. Mas assim, as cidades de divisa, elas têm muito isso. Tá? O ABC está sofrendo muito, porque as indústrias estão indo embora também, né? As indústrias do ABC, então isso tem sofrido muito. Ferraz, só que nós também estamos falando de uma cidade hoje com 210 mil. Né? Oficialmente, eu não sei nem quanto que o censo deu, vou até verificar essa informação. Mas nós estamos falando de uma cidade de 200 mil habitantes. Então, um parque industrial insuficiente, não tenha dúvida. Para atender todo esse povo, não tem nem como. Mas o crescimento desorganizado aqui também. Né? Então, houve um crescimento, as pessoas, essa questão de prédio para cá, prédio para lá. Já falamos isso. Acho que nas 3 entrevistas nós falamos, né? A verticalização na cidade, sem o benefício, sabe, sem a contrapartida, eu acho temerário isso aí, viu? Você trazer gente para morar, você vai ter cada vez mais problema com transporte público, vai ter cada vez mais com posto de saúde, você vai ter cada vez mais. Você traz mais gente para morar, você arrecada o imposto que é insuficiente para você atender toda essa necessidade. Transporte público. Promessa de todos os governos anteriores. Continua a mesma coisa, não muda uma vírgula. O trabalhador chega às 6 horas da tarde, vai pegar os seus ônibus ali no centro da cidade. Um caos. Primeiro, dar os parabéns para a Radial. Muito parabéns, viu, Radial? Parabéns. Vocês mudaram toda a forma de trânsito dos ônibus e não fica comunicando ninguém. O que tem de gente pegando ônibus errado, indo para o lugar errado, imagina, você tem um dia estressante, trabalhou o dia inteiro carregando peso, lenha nas costas. Muita gente trabalha lá no extremo sul da capital, volta para casa e quer seu descanso e ainda pega ônibus errado. Parabéns, parabéns. O Albino mudou de posição, o São João mudou de posição, o Albino. Então, os ônibus mudaram de posição no centro de Ferraz e não houve, e se houve alguma comunicação, eu peço perdão, mas eu pego ônibus todo dia. Eu quase peguei ônibus errado se eu não perguntasse. Então, assim, parabéns para a Radial. Não, de vez de se preocupar com a população, de cuidar de um telhado ali. Mas não é Radial, é a TT, ó. Perdão, ATT, desculpa, não é Radial, não. É que eu fico com a Radial na cabeça, acabo achando que ATT é Radial, Radial é ATT. Eu ainda preciso aprender a falar disso. Radial não existe mais, pô. Então eu fico com essa dúvida, né? Então às vezes eu olho o ônibus Radial, eu vejo lá dentro o Radial. Você não vê que os ônibus estão tudo bonito agora? É tudo da ATT. Eu pego um ônibus que estava chovendo dentro. Né? Não, então, não fez isso. Não, peguei um ônibus que estava chovendo dentro. Ônibus 2022? Não, ônibus chovendo dentro. E Pois precisa mudar o slogan lá dentro da ATT, porque está escrito lá Radial. Por isso que eu falei o Radial. Né? Porque eu pego ônibus todo dia. Tem um friso lá, acho que nem se preocuparam em mudar. Desculpa, é que eu não... A gente pega ônibus. Nada contra. Eu acho que precisa dar um serviço de transporte de qualidade para a cidade, porque o trabalhador está cansado e chega ainda, pega ônibus errado. Eu que ouvi de gente que mora no Rosana pegando ônibus para o Margarida. Ué, esse ônibus está indo para onde? Para o Margarida. Ué, mas não, mudaram. Vocês precisam ter mais atenção e mais respeito à população. E será que está cumprindo? A TT precisa ter essa responsabilidade. Mas está cumprindo, porque é o que acontece. Aí que entra o papel da independência de vereadores e de fiscalizadores. Essa empresa está cumprindo o papel dela? Ela está cumprindo o papel dela, o contrato dela? Eu, como usuário, eu posso dizer que não. O que acontece? É isso que eu falo de independência, é isso de eu ser oposição, é isso de ser uma pessoa que está fiscalizando. Porque não adianta, você vem aqui, que a Radial ia ganhar, de cada 10 pessoas, 15 tinha certeza que a Radial ia ganhar. Até porque ela estava instalada, as coisas que ela tinha para ganhar, era impossível uma empresa lá de fora vir aqui e conseguir. Os termos do contrato favoreciam plenamente a ATT, que é vulgo Radial, certo? Então, está tranquilo. Mas essa era a oportunidade, porque eles também sofriam também com as lotações, sofriam também com o transporte irregular, sabe? Então, tem isso. Não é que eu estou contra a empresa, não. Só acho que ela tem que cumprir o que ela combinou. Entendeu? Ela tem que cumprir o que ela combinou. Está chegando no horário? O aplicativo de onde está funcionando?
Está tudo funcionando? Você consegue ir num ponto hoje, ver onde é que está seu ônibus? Se estiver funcionando, ok, parabéns. A qualidade do transporte está bom? Esse é o papel da Câmara, esse é o papel de quem fiscaliza. Porque se não está bom, vai lá. Mas por que não mudam isso? Porque nunca é uma ferida muito grande, que as pessoas não gostam muito de tocar, né? E agora precisa ter gente lá dentro da Câmara, que é onde é o lugar responsável, ir lá e ver. Porque isso vai trazer reflexo no seu voto, vai trazer reflexo na sua eleição. Então, as pessoas precisam ter responsabilidade. Essa cidade tem tudo para ser uma grande cidade. Tem tudo para ser uma cidade. É uma cidade que é acolhedora, é uma cidade que tem muitas coisas boas, sabe? Que está num caminho. Eu sou contra a reeleição, já falei isso diversas vezes, sou contra a reeleição. Acho que reeleição é um troço louco, entendeu? Porque você perde a oxigenação, você mantém os vícios, entendeu? Você mantém os vícios, aquilo que você está fazendo hoje, porque você vende uma falsa ideia de que está bom, e aí eu quero continuar com o que está bom. Não, você precisa oxigenar. Quando você oxigena, se essa cidade tiver 4, 5 mandatos bons, com certeza, meu amigo, essa cidade vai ser maravilhosa. Aconteceu em outros lugares isso. Eu acho legal, você estava falando, estava lembrando agora, o calçadão do centro de Ferraz, ali na 15, ficou bonito, maravilhoso. Mas vamos perguntar para os comerciantes o que eles acharam. Acho que é importante também. Acho antes de criar um projeto que ficou, na minha opinião, ficou bonito demais ali nessa questão, mas eu gero um outro ponto. Os comerciantes que estão ali, né, eles estão satisfeitos? Porque não adianta eu criar um projeto, igual houve uma mudança de trânsito agora, né? Uma mudança de trânsito agora. Ontem eu estava vendo. A velha receita que tinha dado errado voltou. E eu vi a Santos Dumont. Eu não falo. 37 minutos eu cruzei a Santos Dumont. Tá vendo? Eu vou falar. Eu na Santos Dumont, eu achei que eu estava no centro de São Paulo. 37 minutos da ponta a ponta. O trânsito que está na Santos Dumont é inacreditável. Mas eles não têm a humildade, desculpa, Marquinhos, mas é que isso toca em mim porque eu moro ali. Então isso toca em mim. Mas não tem a humildade de voltar atrás. Agora eles vão achar outro jeito. Eles vão botar para a rua para cima, rua para baixo, para do lado, de não sei. Isso já deu errado. Isso já foi tentado 3 vezes. Quem mora aqui nessa cidade, quem mora aqui sabe o que faz, né? Claro. Quem mora aqui sabe o que faz, claro. Então já sabe. Deu errado 3 vezes. Por que agora ia dar certo? Por quê? Tem muita coisa que dá para ser melhorada. Tem muita coisa que dá. E não volta com a receita que deu errada. Entendeu? Bolo sem fermento não vai crescer. Olha, se a gente ficar aqui, a gente tem muito assunto para tratar. A gente vai voltar com o Melão muito mais vezes, né, para discutir a política da região, mas principalmente aqui da nossa cidade. Tem muita coisa aqui para ser discutida. É importante dizer para você que aqui não são individualidades, são opiniões, coisas que precisam. É bom quando a gente ouve muitos elogios, é bacana também, mas às vezes elogio não agrega. Nós precisamos ouvir os contrapontos, é o que a gente sempre fala, até nos programas que existem na cidade e fora da cidade, nós precisamos sempre trazer o contraponto, mas não é o contraponto de lorota, de fantasia, de mentira, não, é dentro da nossa realidade. Por quê? Porque nós moramos aqui. Nós queremos que a cidade se torne cada vez melhor, que tenha progresso, que as indústrias prosperem, que o comércio prospere, que o nosso meio de transporte melhore, porque nós somos uma cidade pequena, apesar da grande estrutura de massa de pessoas, nós ainda somos uma cidade do interior, que corta, né, as principais vias para ir para São Paulo. Então, olha o que Ferraz é. Então, quando a gente faz algumas críticas produtivas, e eu gosto muito do corintiano, quando a gente faz esse contraponto, a gente faz o contraponto, mas a gente não perde a amizade, tá, filho? Então, a gente não leva nada aqui para o lado pessoal. Não, então, tem. quando a gente tem um contraponto e eu estou errado, eu reconheço que eu estou errado. Eu falei bobagem. Aí eu falo, porque eu não tenho medo de falar, puxa, falei bobagem. Então, nós precisamos ver o que é correto e precisamos ver o que não funciona na cidade. Precisamos ver o que foi prometido e precisamos ver o que foi entregue, né? Por isso que a gente vota. Então, a gente precisa fazer isso. Mas a gente vai votar em uma outra oportunidade, né? Já vou deixar marcado aqui com o Melãozinho, a gente vai discutir muito isso. Eu falei que estava faltando, eu estava sentindo falta do Melão, principalmente nas redes sociais, principalmente nessas discussões, porque o Melão é um cara muito sensato,
né? Quando está certo, quando está errado, está errado. Quando erra, fala errei. Quando acerta, fala assim, o caminho é esse. Então a gente precisa dessa ponderação. E é um dos caras mais respeitados na cidade, né? Isso é com certeza, tanto da oposição como da situação. Melão, obrigado pela sua participação. Sempre muito bem-vindo, é sempre bom estar contigo aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu estava meio enferrujado, né? Então você veio lá e já falou assim, pô, vamos fazer uma entrevista. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito daqui. Eu tenho uma identidade muito grande com a TV Ativo. Gosto das pessoas que estão aqui, o Ronaldo, o Marquinho, o Kelvin, todo mundo. Essas pessoas que estão aqui são pessoas assim que eu tenho uma grande admiração. Da maneira, a insistência, de como você fazer as coisas na cidade. E tem que insistir, tem que perseverar mesmo, né? Então eu sou muito grato. Eu venho aqui todas as vezes que vocês quiserem, né? Acharem que eu vou acumular alguma coisa aqui, venho aqui com o maior prazer. É uma satisfação imensa. Dizer que essa cidade aqui, ela merece mais do que ela tem hoje. E se Deus quiser, nós vamos ter, viu? E quando você me chamar, eu venho, pô. Só chamar que eu venho. Não, você já está convidado para todas as entrevistas. Quero já agradecer também meu irmão, amigo. A gente briga todo dia, a gente discute todo dia. Mas é um irmão que eu levo para a vida, que é o João Rufino, o advogado João Rufino. O João Rufino, eu amo esse cara demais, a gente trabalhou muito tempo junto, né? Hoje é advogado, um dos brilhantes advogados, é um cara que a gente conversa muito, discute muito, mas sempre dentro do campo das ideias. Porque eu falo, se falar mal do Rufino, para mim o bicho pega. E lá é ao contrário. A gente respeita as pessoas. Cada um com as suas ideias, com os seus conceitos, mas acima de tudo, o respeito. Agradecer o Marquinhos Vec mais uma vez, agradecer o Kelvin mais uma vez. Melão, você está sempre com as portas abertas, obrigado, né? Meu amigo, eu quero dizer que a semana que vem, sábado que vem, a gente vai ter uma entrevista também exclusiva com o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido. Se eu fosse você, ficava ligadinho. Vamos falar da cidade de Suzano, da formação política da cidade de Suzano. E nada melhor do que trazer um ex-prefeito, ex-deputado estadual, com conhecimento vasto nessa região. E a gente vai falar muito disso. Sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, no Ferraz em Construção, do 2024 em Construção, é o que a gente vai discutir. Espero você mais uma vez, continue compartilhando, curtindo, mandando as suas perguntas. Daqui a pouco eu e o Melão, a gente vai entrar lá, vai responder todo mundo. Agradecer a sua participação. TV Ativo, imparcialidade sempre. Aqui, Estado Democrático de Direito. Sim. Está-se à vontade para participar do nosso programa, seja governo, seja contra. O que a gente respeita é a opinião de cada entrevistado e a sua opinião para nós é muito importante. Volto sábado que vem com a entrevista exclusiva com o ex-prefeito